Estamos de volta com o programa Crimes contra a Saúde aqui pela sua TV APLP e no programa de hoje estamos tratando de depressão. Doutor Degivaldo, então a solução para a depressão passa pelo esporte, passa pela alimentação ou eu posso encontrar a solução numa cartela de medicamentos? Jamais. Lembre, toda vez que você parte para o remédio, você parte para trabalhar sintomas. Quando você trabalha sintomas, você não trabalha as causas. Se você não trabalha as causas, você vai ficar dependendo de algo que, claro, vai ser um paliativo temporário e tem um conjunto de efeitos colaterais imensos. Olhe a bula, veja os efeitos colaterais. E normalmente esses efeitos colaterais são os efeitos colaterais descobertos até hoje. E o que vai acontecer daqui a 20 anos? Qual é a sua vida daqui a 20 anos? Se você já não acredita que tenha mais tanta expectativa de vida, mas você precisa lembrar de que não ali, eu estou falando de 20 anos para uma pessoa que é jovem, mas para uma pessoa mais velha, a complicação pode estar ali. E normalmente essa complicação está a 2 passos, que vai necessitar de uma outra droga, de uma concentração mais alta, onde você vai ficando cada vez mais complicada. Precisa trabalhar a causa. E a causa sempre está na alimentação, sempre está no seu hábito de vida. Eu já falei para você, já falei aqui, o Dr. Linus Pauling dizia para toda doença, mesmo aquela considerada psicológica, então não escapou nem depressão nem nada, então você pode achar o microelemento que está a ela associado. Então, cuja falta está realmente causando aquilo. Então, tudo cai de volta na sua alimentação. A sua alimentação, o seu hábito de vida, o sono que você não está dormindo, o excesso de algo que você está ingerindo, a falta de verduras que você não está comendo, esse sim é o que vai ditar o que é que você vai fazer. Esse é o ambiente que você está criando para o seu corpo, sem contar no ambiente emocional. Porque, Yuri, quer queira, quer não, 90% dos pacientes que chegam aos consultórios médicos, o problema deles é um só, é um problema emocional que eles não estão sabendo resolver. Eles não estão sendo capazes de interagir com essa questão emocional. Então, eles não estão sendo capazes de ser senhores do seu próprio destino. E meu chamamento para você e para o pessoal que nos ouve neste momento é sempre esse. Você precisa se conhecer. Você precisa ser senhor do seu próprio destino. Você precisa saber quanto é que é a sua taxa de glicose. Você precisa saber quais são as coisas que você come que o seu corpo não gosta. Você precisa saber qual é a hora que você dorme, precisa dormir, que no outro dia você está um príncipe ou uma princesa. Você precisa se conhecer e você precisa assumir as rédeas da sua saúde. Daqui a 5, 6, 7, 8 anos, as suas ações hoje vão ditar o que você será daqui a 5 anos. O que você é hoje é o que você plantou 5 anos atrás. Isto é muito importante que as pessoas assumam esse controle. Não é você basear em doutor fulano de tal, ou em alguma coisa, ou em papai ou em mamãe, que vão dar um remedinho para você ou vão cuidar. Não, você precisa ser senhor do seu destino, assumir a sua saúde. Como é essa influência do sono nesses casos depressivos? Porque tem muito caso de depressão que o doente toma um remédio para poder dormir 12 horas por dia, 13 horas por dia. E aí? Olha, o sono, se você não tem o sono, lembre que a bronca começou com o erro alimentar. Então, você não está suprindo aqueles minerais que você precisa. Olha, e se você não dorme, Yuri, o fato de você não dormir, ele tem um efeito extremamente inflamatório. Ele é negativo. Você dispara mecanismos inflamatórios no seu corpo. Via de regra, o primeiro sintoma é que você vai começar a engordar. Você vai engordar porque você não dorme.
Começa assim. Segundo, todos os seus índices de inflamação vão estar altos. Segundo, terceiro, qual é essa inflamação? O fato, 3, 4 semanas atrás eu estava estudando as pessoas colocam que 4 são as principais razões da falta de saúde. E a primeira delas é exatamente permitir que uma inflamação campeie no seu corpo. E um grande fator de inflamação é você evitar de dormir. Aí eu lembro que nós conversamos aqui sobre água, que eu já estou precisando de tomar, até para dar um exemplo, a água, se você fica desidratado, o seu corpo reage com um processo inflamatório. Então, quer dizer, as doenças todas, elas começam com um processo inflamatório. Por quê? Porque você começou a sair da questão ideal. Então, isso é um fator importantíssimo. Então, o sono, ele é um momento em que você dispara na sua pineal um hormônio mais importante do seu corpo, o maior protetor do seu corpo. Ele se chama melatonina. Por que ele é tão? Porque ele é um antioxidante que trabalha tanto os radicais livres do meio aquoso, como eles trabalham os radicais livres do meio gorduroso e não escapa. Ele mata todos os radicais livres. Ele não é específico contra nenhum tipo. Ele varre tudo. É o maior varredor de radicais livres. E ele acontece, Deus botou para ele funcionar na hora que você dorme. Na hora que começa a escurecer, ele começa a ser produzido para induzi-lo a dormir. Agora, essas lâmpadas todas que nós convivemos, elas atrapalham a nossa produção de melatonina. Então, o que acontece? Você não dormindo bem, não deitando, não repousando, aquelas funções que seriam executadas pela turma da limpeza não vão ser executadas. Então, se a turma da limpeza não trabalha, os detritos, viu a metáfora? Os detritos vão ocasionar bagunças, entupição de veias, entupição de caminhos. E esse é um processo, inicialmente, um processo inflamatório. Essa que é a ideia. Nós já falamos em depressão sobre a importância da alimentação, sobre a importância do sono. Agora, dentre as causas da depressão, muitas pessoas relacionam ao estresse. Só que, ao mesmo tempo, o senhor já falou aqui que é importante nós submetermos nosso corpo ao estresse do choque térmico. Como é essa diferença de estresse bom e estresse ruim? Olha, na realidade, eu quis dizer assim, nós temos que submeter o nosso corpo a limites. Então, quando você submete o seu corpo a um limite pensado, esse é um momento em que você faz o chamado eustresse, um estresse positivo. Você já imaginou você fazer uma prova sem nenhum estresse? Ela não vai resolver. Você não vai desempenhar-se como se você tivesse aquele pinguinho de tensão, um pouquinho de tensão, né? Você já imaginou fazer amor sem aquele pouquinho de tensão? Não tem mais aquele mesmo tchan, certo? Então, tem que ter um pouquinho. Esse é o eustresse. Ele é positivo, ele é fantástico. Agora, o que é o negativo? O distresse. É você estar realmente numa zona em que você não estava, não é uma escolha sua, você não estava querendo, você não vai ter disso aí nenhuma recompensa. Então, aí bagunçou. E aí o que acontece? Esse estresse, porque o estresse é um negócio grandioso. Nós vamos trabalhar um estresse, vamos explicar depois aqui como é estresse em termos de química, em que você tem uma equação em que ela precisa acontecer, precisa reagir A mais B mais C para dar D mais E mais F, e ou A, ou C, ou B estão faltando. Então, quando está faltando e ele é necessário para essa reação acontecer, como é reação metabólica qualquer, então isso é um estresse. O principal fator desse estresse sempre é água,
que ele é preciso em todas as reações. Quando ele falta, algumas reações não acontecem. Então, essa água é preciso de estar... Então, chama-se o estresse, nesse caso, o estresse hídrico. Então, algumas reações precisam acontecer e não existe água. Então, esse estresse aí não tem solução, ele vai continuar, é deletério. Por quê? Porque o que vai acontecer? O seu corpo, para resolver esse problema, ele vai começar a disparar um negócio que chama-se cortisol. E o cortisol, ele, numa primeira instância, ele era uma coisa muito boa, e aí vieram os chamados as cortisonas, tá me entendendo? Lembra disso, numa certa época? Hoje é o vilão bandido total. Por quê? Porque se percebe que o efeito dele, ele é fantástico para arrebentar com tudo. E você não sabe onde a coisa vai se instalar. Ele é incontrolável. Então, não se deve... Sim, mas agora, claro, tem algumas formas maravilhosas de você dar um jeitinho procurar compensar, fugir. Primeiro, você deve fugir do estresse, do distresse. Você deve fugir dele. Você tem uma situação que você não tem solução, precisa aprender a fazer uma regra muito importante. O que não tem solução já está resolvido. Tá? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele o fará. Isso é uma grande regra para você viver bem. A outra regra é, todos nós temos que ser capazes de perdoar. Se você não for capaz de perdoar, aquela situação vai terminar lhe impondo uma depressão, porque você não consegue solução e você não perdoa, não. Então, esse vai lhe dar uma depressão. Então, é um aspecto emocional da depressão. Doutor Degivaldo, o nosso tempo já está quase chegando ao final do programa. Chegou uma pergunta aqui da produção. O pessoal que tem insônia, não consegue dormir direito à noite, mas dorme de dia, tem o mesmo benefício do sono? Nunca, 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 nunca. Eu costumo dizer com rapidez, com facilidade, duas coisas nas minhas palestras. Olha o seguinte. As horas que acontecem, as horas de sono antes da meia-noite contam em dobro. As horas depois da meia-noite contam pela metade. Então, alguém me perguntou, e se eu não durmo, eu vou dormir 2 da manhã, eu posso dormir até as 8? Não, eu acabei de falar, você não tem melatonina. Você não tem melatonina. O maior varredor de radicais livres, o maior limpa-lixo, você não tem. Por quê? Porque ele só é produzido durante a noite. Tá? Então, o que acontece? Não adianta você, não de forma nenhuma, você procure dormir com as galinhas e acordar com os galos. Tá certo? Não tem para onde. Essa é uma... mas você vai fugir. Claro, Yuri, o ser humano tem uma variabilidade bioquímica imensa. Pode existir 1 ou 2 ETzinhos, claro, que não nasceram para dormir de noite, sim, mas esses são os ETs, tá? São os ETs, então não tem jeito. Mas nós estamos falando de um modo geral, tá? Doutor Degivaldo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Sono, pelo visto, é assunto para um outro programa. Se você quiser saber mais sobre isso, fique com a gente. Até o próximo programa.